Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para darmos continuidade ao 26º dia deste grande propósito em orações, 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, a recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará sua intimidade com ele através da oração. Mas antes, venho aqui ratificar a necessidade de você estar de posse da sua Bíblia, bem como com um caderno de anotação e uma caneta. Estar no seu local secreto de oração para poder meditar, ouvir a palavra e fazer as anotações necessárias para você colocar em prática aquilo que Jesus está te instruindo. E neste dia, trago para a leitura o livro de Lucas, capítulo 5 e 6, e o livro 1 de Timóteo, capítulo 3 e 4. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo está me ajudando na leitura dos livros. Vamos para a leitura no livro de Lucas, capítulo 5. Em Lucas 5 diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhes sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas
o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. E depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe então eles: Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: Podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: Ninguém tira um pedaço de um vestido novo para o coser em vestido velho, pois que romperá o novo, e o remendo não condiz com o velho. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Amém. E graças a Deus. No versículo 16 destaco: ele retirava-se para os desertos e ali orava. Primeiro, Lucas ressalta mais do que os outros evangelhos a prática da oração na vida e na obra de Jesus. Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus no Jordão, ele estava orando. Em certas ocasiões, afastava-se das multidões para orar e passou a noite em oração antes de escolher os 12 apóstolos. Ficou orando em particular antes de fazer uma pergunta importante aos seus discípulos. Por ocasião da sua transfiguração, ele subiu ao monte a orar. Sua transfiguração ocorreu estando ele orando, e estava ele a orar antes de ensinar aos seus discípulos a chamada oração do Senhor. No dia de Getsêmani, ele orava mais intensamente. Na cruz, orou pelos outros, e suas últimas palavras antes de morrer foram uma oração. Está registrado que ele também orou depois da sua ressurreição. Segundo, ao observarmos a vida de Jesus nos outros evangelhos, nota-se que ele orou antes do convite: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos.
ele orou junto ao túmulo de Lázaro e durante a instituição da ceia do Senhor. No versículo 18 destaco: transportaram um homem paralítico. Os amigos do paralítico tinham uma grande fé em Jesus para realizar a cura, pois estavam resolutos a levá-los a Jesus. Nós também devemos ter fé em Cristo, ante as necessidades dos nossos conhecidos. Devemos também aproveitar todas as oportunidades para trazê-los a Jesus. O Espírito de Deus proporcionará essas oportunidades se realmente desejamos levar outras pessoas a Cristo. No versículo 22 destaco Jesus conhecendo seus pensamentos. Todo crente deve saber que Deus conhece e sempre está avaliando todo o nosso pensamento, desejo e imaginação. No versículo 24 destaco o Filho do Homem. O Filho do Homem é a expressão predileta usada por Jesus ao referir-se a si mesmo. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 13, parece ser o antecedente no uso de Jesus faz da expressão. Daniel empregou o título para descrever uma pessoa que viu numa visão, alguém como um filho de homem, vindo nas nuvens do céu, e que recebe um domínio eterno. Com este título, Jesus declara a verdade que ele é o Messias, prometido e enviado por Deus. Jesus emprega o termo, primeiro, como substituto do termo eu. Segundo, quando faz declarações importantes. Terceiro, quando prediz sua própria morte na cruz. Quarto, quando fala a respeito da sua ressurreição. Quinto, quando se refere à sua volta em glória à terra. E sexto, quando fala da sua atuação no juízo futuro. E por fim, o versículo 39. Melhor é o velho. O versículo 39 é provavelmente um comentário irônico a respeito dos judeus que rejeitavam o vinho novo do Evangelho e afirmavam que o vinho velho, o judaísmo do século I, era satisfatório. Aqui Cristo dá a entender que aqueles que estão acostumados a beber o vinho fermentado desenvolvem um forte desejo por ele e não querem o vinho não fermentado. Ele reconhece o efeito vicioso e da dependência das bebidas alcoólicas. Não é Jesus, mas aquele que bebe o vinho velho, quem diz melhor é o velho. Primeiro, não podemos interpretar este versículo para fazê-lo dizer que o vinho velho, isto é, o judaísmo, é melhor do que o vinho novo, isto é, o Evangelho de Cristo, pois isso seria uma inversão do significado da parábola. O que Jesus declara aqui é que os fariseus e seus seguidores nem sequer reconhecem os méritos do novo, acham que o velho é bom. Segundo, os fariseus não querem o vinho melhor, recusam a revelação nova e natural da parte de Deus e, contrariamente, procuram somente aquilo que os seres humanos alteraram, isto é, fermentaram. Mesmo assim, para aqueles que aceitam a Jesus, o suco fresco e novo da uva, o Evangelho, é preferível ao vinho velho, fermentado, a religião farisaica. Vamos para a leitura no livro de Lucas, capítulo 6. Em Lucas 6 diz assim: E aconteceu que no sábado segundo o primeiro, passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo-lhes, disse: Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só aos sacerdotes. E dizia-lhes: O Filho do Homem
é Senhor até do sábado. E aconteceu também, no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, Tiago filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelador, e Judas filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque é a vez de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouves, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tomar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes,
e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E dizia-lhes uma parábola: Pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão, porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém. E graças a Deus. Dos versículos 2 a 10 destaco Jesus e o sábado. Embora os fariseus acusassem Jesus de violar o sábado, ele, na realidade, apenas não observou a interpretação exagerada que eles davam a respeito. Jesus declara que a observância do sábado não deveria transformar-se num ritual mantido à custa das necessidades essenciais do homem. Cristo é o Senhor do sábado. No entanto, fica o conceito de que o trabalho diário deve ser interrompido um dia na semana para buscarmos a Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor da totalidade da vida. Outro sim, as palavras e ações de Jesus aqui ensinam-nos que o dia do Senhor deve ser uma oportunidade de buscar e ajudar os necessitados, no âmbito espiritual e no físico. No versículo 12 destaco: passou a noite em oração. Constantemente, Jesus procurava estar a sós em oração com o Pai, principalmente nos momentos de grandes decisões. Primeiro, uma noite inteira em fervente oração dará resultados surpreendentes. Depois de passar aquela noite em oração, Jesus escolheu os 12 para serem seus apóstolos. Curou muitos que estavam enfermos e pregou o seu sermão mais conhecido. Se Jesus, o perfeito Filho de Deus, passou uma noite toda em oração ao Pai para tomar uma importante decisão, quanto mais nós, com nossas fraquezas e nossos fracassos, precisamos orar muito e cultivar uma íntima comunhão com o nosso Pai Celestial. Segundo, observemos
que foi oração a Deus, isto é, a oração de Jesus tinha endereço certo. Muitas orações não são respondidas porque não têm o destino certo, estão com o endereço errado ou não têm endereço nenhum. No versículo 22, destaco: quando os homens vos aborrecerem. Os discípulos de Jesus devem folgar e exultar quando for causa da sua fidelidade a Cristo e aos seus padrões divinos são criticados e desprezados. A perseguição por causa da justiça comprova que esses discípulos estão em verdadeira comunhão com o Senhor, pois o próprio Jesus também era odiado e maltratado pelo mundo. No versículo 23, destaco: assim faziam os seus pais. No Antigo Testamento, Israel muitas vezes rejeitou a mensagem dos profetas de Deus. Primeiro, as igrejas dos nossos dias devem saber que Deus lhe envia profetas, com propósito de conclamar tanto os líderes como o povo a uma vida de retidão e de fidelidade a toda a Escritura e à separação do mundo. Segundo, as igrejas da atualidade podem agir como Israel no passado, rejeitando as palavras dos seus profetas e perder as bênçãos divinas e a salvação. Ou podem acatar a mensagem de Deus, afastar-se do pecado, aprofundar na lealdade a Deus e continuar como o povo de Deus. As igrejas que rejeitarem os fiéis profetas de Deus que expõem a sua palavra acabarão sendo rejeitadas pelo próprio Deus. Terceiro, Satanás propositalmente enviará falsos profetas às igrejas, os quais rejeitam a autoridade absoluta da palavra de Deus, alegam ter autoridade autêntica à palavra de Deus, que a sua revelação é infalível e que seus ensinos estão isentos de julgamento das igrejas. Tais falsos profetas devem ser totalmente rejeitados. No versículo 24, destaco: ai de vós ricos. Jesus está falando a respeito daqueles cujo propósitos, felicidade ou alvos na vida consistem principalmente em coisas materiais ou na busca de grandes riquezas. No versículo 26 destaco: ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós. Quando uma grande parte do mundo incrédulo fala bem do crente ou de um professo ministro de Deus, isso pode indicar que ele não é um verdadeiro seguidor de Cristo, pois os falsos profetas sempre gozam de popularidade junto àqueles que não são leais a Cristo. O profeta ou o ministro que serve a Deus passará pelas mesmas coisas que Cristo. Sua vida e mensagem entrarão em conflito direto com os pecados dos ímpios e então será por eles rejeitado. No versículo 27, destaco: amai a vossos inimigos. Nos versículos 27 a 42, Jesus ensina como devemos conviver com outras pessoas. Como membros da nova aliança, temos a obrigação de cumprir as exigências que ele expõe aqui. Primeiro, amar os nossos inimigos não significa um amor emotivo, isto é, ter afeto por eles, mas sim uma genuína solicitude pelo seu bem e pela sua salvação eterna. Uma vez que sabemos da terrível ruína de aguardar os que são hostis a Deus e ao seu povo, devemos orar por eles e procurar pregar-lhes o mal com o bem, levá-los a Cristo e à fé do Evangelho. Segundo, amar nossos inimigos não quer dizer ficarmos indiferentes enquanto os malfeitores continuam nas suas atividades iníquas. Quando necessário for, para a honra de Deus, pelo bem ou segurança do próximo ou proveito maior dos pecadores, deve-se tomar providências rigorosas para deter a iniquidade. No versículo 38, destaco: dai. Em conformidade com o princípio do amor, devemos dar aos necessitados. O próprio Deus medirá a generosidade do crente e o recompensará. A medida da bênção e da recompensa a recebermos será proporcional ao nosso interesse pelos outros e à ajuda que lhe damos. E por fim, o versículo 45. Seu coração. Como centro do ser humano, o coração determina sua conduta e deve ser
mudado ou convertido. Sem tal mudança interna, ninguém consegue fazer a vontade de Deus. Vamos para a leitura no livro 1 de Timóteo, capítulo 3. Em 1 Timóteo 3 diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não, neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dadas a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amém. E graças a Deus. Seja irrepreensível. Preste atenção na mensagem no versículo 2. O candidato ao ministério deve ser irrepreensível. Do grego, anepilemptos, que significa literalmente que não se pode atingi-lo. Isso tem a ver com a conduta manifesta e aprovada, inculpável e irrepreensível, desde a sua conversão na vida conjugal e na vida doméstica, na vida social e no trabalho. Ninguém deve ser cogitado para o ministério se houver contra ele acusações procedentes de imoralidade ou de transgressões graves. Pelo contrário, deve ser homem de reputação irrepreensível entre os membros da igreja e os de fora, por ter uma vida cristã exemplar, sem problemas morais habituais ou incidentais. Este, portanto, pode servir de modelo para todos os seguintes. Não dado ao vinho. Preste atenção na mensagem no versículo 3. Esta expressão do grego parainou, formada de mi, que significa não, e parainon, palavra composta que significa literalmente ao lado do vinho, perto do vinho ou com vinho. Aqui a Bíblia requer que nenhum pastor ou presbítero fique sentado ao lado do vinho ou esteja com vinho. Noutras palavras, não deve beber vinho embriagante, nem ser tentado ou atraído por ele, nem comer ou beber com os ébrios. Primeiro, a abstinência total de vinho fermentado era a regra para reis, príncipes e juízes no Antigo Testamento. Era também a regra para todos que buscavam o mais alto nível de consagração a Deus.
Segundo, aqueles que dirigem a Igreja de Jesus Cristo certamente não devem adotar um padrão aquém do que vai aqui. Além disso, todos os crentes da Igreja são chamados sacerdotes e reis, e, como tais, devem viver à altura do mais alto padrão de Deus. Governe bem a sua própria casa. Uma qualificação de destaque para o candidato que aspira ao pastorado é fidelidade no casamento e nos relacionamentos familiares. Que tenha bom testemunho. O pastor ou candidato ao pastorado deve ter bom testemunho de 2 grupos. Ponto número 1. 2 de dentro, isto é, os membros da igreja. E ponto número 2, dos de fora, isto é, os que não pertencem à igreja. Deve sempre ter tido uma vida justa de acordo com o Evangelho de Cristo. Os diáconos. Preste atenção na mensagem no versículo 8. Diáconos, do grego diáconos, significa servo. Uma das funções deles na igreja do Novo Testamento é vista em Atos capítulo 6, versículos 1 e 6. Deviam ajudar os pastores cuidando dos assuntos temporais e materiais da igreja de tal maneira que os pastores pudessem dedicar-se à oração e ao ministério da palavra. As qualificações espirituais dos diáconos são essencialmente as mesmas dos pastores. Ainda no versículo 8 destaco, não dados a muito vinho. A respeito dessa qualificação, deve notar-se o seguinte. Primeiro, é moralmente inconcebível que o apóstolo estivesse aprovando o uso moderado de todos os tipos de vinho existente nos dias dele. Muitos vinhos eram compostos e perigosos. Segundo, alguns interpretam as palavras de Paulo no sentido de que os diáconos não deviam ser beberrões espirituais e que, assim, ele tolerava o uso moderado de bebida alcoólica. Paulo, no entanto, declara que a embriaguez é um pecado tão terrível que exclui a pessoa no reino de Deus. É absurdo, portanto, dizer que Paulo exigiu como um dos altos padrões para os diáconos, que eles não fossem beberrões habituais, isto é, incrédulos. Logo, Paulo deve ter em mente um sentido diferente de vinho, que não era o embriagante. Terceiro, longe de tolerar o uso moderado de bebidas alcoólicas, Paulo estava certamente advertindo contra o excesso de desejo e uso de vinhos não fermentados em meio a uma sociedade pagã. O apego até mesmo ao vinho não embriagante era um vício comum nas sociedades pagãs e correspondia à glutonaria. Paulo estava enfatizando o autocontrole em todas as áreas da vida, inclusive nas coisas boas, onde está dito que não é bom comer muito mel. Quarto, o apóstolo Paulo não ficou sozinho nesse tipo de admoestação. A literatura rabínica contém advertência a respeito do uso excessivo do suco doce de uva, sem fermentação. Essa literatura refere-se a hirosh, uma bebida de uva que inclui todos os tipos de suco doces e mosto, mas não o vinho fermentado, que se for bebido com moderação contribui para a liderança, se for bebido excessivamente leva à pobreza. Quem a bebe habitualmente empobrecerá com certeza. Igreja, coluna e firmeza da verdade. Preste atenção na mensagem no versículo 15. A igreja deve ser fundamento da verdade do Evangelho. Ela sustenta e preserva a verdade revelada por Cristo e pelos apóstolos. Ela recebeu esta verdade para obedecê-la, escondê-la no coração, proclamá-la com a palavra da vida, defendê-la e demonstrar seu poder no Espírito Santo. Vamos para a leitura no livro 1 de Timóteo, capítulo 4. Em 1 Timóteo 4 diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar,
sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém, e graças a Deus. Apostatarão alguns da fé. Preste atenção na mensagem no versículo 1. O Espírito Santo revelou explicitamente que haverá nos últimos tempos uma rebeldia organizada contra a fé pessoal em Jesus Cristo e da verdade bíblica. Primeiro, aparecerão na igreja pastores de grandes capacidade, poderosamente ungidos por Deus, alguns realizando grandes coisas por Deus, e pregarão a verdade do Evangelho de modo eficaz, mas se afastarão da fé e, paulatinamente, se voltarão para o espírito, enganadores e falsas doutrinas. Por causa da unção e do zelo por Deus que tinham antes, desviarão a muitas pessoas. Segundo, muitos crentes se desviarão da fé porque deixarão de amar a verdade e de resistir às tendências pecaminosas dos últimos dias. Por isso, o evangelho liberal dos ministros e educadores modernistas encontrará poucas resistências em muitas igrejas. Terceiro, a popularidade dos ensinos antibíblicos vem sobretudo pela ação de Satanás, conduzindo suas hostes numa oposição cerrada à obra de Deus. A segunda vinda de Cristo será precedida de uma maior atividade de satanismo, espiritismo, ocultismo, possessão e engano demoníacos no mundo e na igreja. Quarto, a proteção do crente contra tais enganos e ilusões consiste na lealdade total a Deus e a sua palavra inspirada, e a conscientização de que homens de grandes dons e unções espirituais podem enganar-se e enganar outros com a sua mistura de verdade e falsidade. Essa conscientização deve estar aliada a um desejo sincero do crente praticar a vontade de Deus e de andar na justiça e no temor de Deus. Quinto, os crentes fiéis não devem pensar que, pelo fato da apostasia predominar dentro do cristianismo nesses últimos dias, não poderá ocorrer reavivamento autêntico, nem que o evangelismo segundo o padrão do Novo Testamento não será bem sucedido. Deus prometeu que, nos últimos dias, salvará todos quantos invocarem o seu nome e que se separarão dessa geração perversa e que ele derramará sobre eles o seu Espírito Santo. Se o exemplo. Preste atenção na mensagem no versículo 12. Uma das qualificações mais importantes para o dirigente eclesiástico é que ele seja um exemplo para os demais crentes. A palavra grega traduzida exemplo é tupos, que significa modelo, imagem ideal ou padrão. O pastor, antes
de mais nada, deve ser um modelo de fidelidade, de pureza e de perseverança no viver religioso. Somente deve ocupar o cargo de pastor da igreja o homem do qual a igreja possa dizer aos seus membros: este obreiro tem uma vida cristã digna de ser imitada. E por fim, o versículo 16: fazendo isto, te salvarás. Alguns deveres pastorais de Timóteo eram viver uma vida santa, permanecer receptivo à operação e dons do Espírito, ensinar a sã doutrina, guardar a fé e vigiar sua própria vida espiritual. Essas coisas eram essenciais à própria salvação, presente e futuro, de Timóteo, e que, para aqueles a quem ele pastoreava. Que a palavra de hoje toque profundamente a sua vida e restaure o seu coração diante de Jesus. A palavra de hoje foi semeada. Preste atenção no que tudo foi revelado. Leia as suas anotações e se entregue à oração. Oremos. Pai amado, bendito, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu, Jesus. Eu declaro que o seu reino venha sobre a minha vida, meu Pai. Revele o lugar que tens para mim hoje, meu Jesus. Eu declaro o seu reino sobre a minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, pela minha mãe, pelos meus amigos, pela minha irmã, por todos os parentes de nossas famílias. Eu oro por todos os líderes das igrejas. Eu oro que sejam fortalecidos, que todos sejam fortalecidos dentro do propósito divino, tanto as congregações como o projeto A Marca da Promessa. Oro pela proteção e pela nossa saúde, pelas nossas finanças, pelos nossos matrimônios, filhos, pela nossa evangelização. Não permita que sejamos difamados ou caluniados, meu Pai. Que sejam ditas apenas orações, palavras de edificação e bênçãos sobre nós e todos que ouvem. Pessoas que estou crendo que conhecerão Jesus, meu Pai. Todos os meus amigos e parentes que ainda não conhecem a Ti. Oro pelo governo atual, pelo presidente, pela sua família, pelo ministério, por todos os outros presidentes no mundo. Proteja-os de mentiras e fraudes e permita que eles conheçam a verdade revelada na Bíblia. E que se aproxime do Senhor pela verdade. É isso que eu lhe peço hoje, meu Pai. Saúde, paz, necessidade, esperança, porta de emprego, a execução da ação na justiça a nosso favor, que sejamos honrados para que possamos manifestar a sua grandeza diante a este mundo corrupto. Em nome de Jesus eu oro e agradeço para todos sempre, Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.